Aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? E depois desse compartilhamento, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, fazer aqui o compartilhamento. Então, pessoal, já está disponível aqui a primeira aula, tá? Só relembrando aqui, né, para a gente pegar o fio da meada aqui. Atividades. Eu tinha criado a pasta de atividades aqui, só que aí corrompeu aqui o sistema aqui de armazenamento, aí eu vou fazer novamente aqui, tá bom? Mas tranquilo, pessoal, rapidão aqui. Então, só recapitulando, na aula passada aqui, a gente analisou a atividade 1, tá? Desculpa. Só que para fazer essa análise, nós precisamos da folha do analisador de energia. Então, na aula passada, eu expliquei o que é o analisador de energia, expliquei o que é o ineficiência energética, né? O que é um consumidor. Desculpa, gente. Tipo A, né? Que é o alta tensão. Inclusive, a própria concessionária de energia é um consumidor tipo A, tá? Lembrando a analogia que eu fiz, a concessionária de energia, ela vende energia que já foi fabricada, né? Já foi montada. Mas por quem? Desculpa, gente, a gripe tá brava aqui. Por quem que ela foi montada? Pela hidrelétrica, por exemplo, ou por uma termoelétrica, ou por uma usina solar. Então, na usina hidrelétrica, que é o maior que a gente tem aqui, né? Essa energia ela foi criada, né? Foi construída ali. E aí a concessionária de energia, ele é um outro cliente, ou seja, é um cliente que pega essa energia que foi montada, fazendo a analogia lá do carro, né? Quem que faz o carro? É a concessionária de carro ou é a montadora de carro? É a montadora. Então a montadora aí da Chevrolet, né? Monta lá os carros da marca lá da Chevrolet, uma S10 aí, por exemplo, né? Monta uma S10 e a concessionária da Chevrolet vai vender uma S10, por exemplo, tá? Do mesmo jeito. Então, ela é um consumidor tipo A, né? Nós somos consumidores tipo B, ou seja, nós compramos a energia que foi criada pela geradora de energia, foi comprado esse pacote para ser distribuído para a gente pela concessionária de energia local, no caso a Equatorial Goiás, né? Distribuição Goiás, e vai ser vendida para nós, né? Que é a mesma analogia lá do carro lá. Beleza. Então, na aula passada, a gente pegou a SAP aqui, né? A situação de aprendizagem, a folha da atividade 1,
tá? Vou só repassar aqui rapidamente. E a folha da atividade 2, né, parte um, que é a que a gente está analisando hoje, tá? O bom que são 4 aulas, né? Porque é a quarta e última aula a gente utiliza aqui para fazer um fechamento aqui da disciplina, até para a gente dar uma é, é, uma aprofundada, tá? Beleza. Então, pessoal, deixa eu levar aqui novamente lá para a pastinha. Ok. Então, recapitulando aqui, né? Eu até conto uma história aqui, né? Fala da empresa Moinhos Tambari e tal, né? É a empresa aí do ramo aqui, Moinhos, né? É café e outros tipos de grão, né? Talvez até milho também aqui, né? É isso, é beneficiar milho, né? E torrar café, basicamente aqui, né? Então, aí lembra que eu falei na aula passada? Em resumo, todos os equipamentos estão escondidos na forma aí de motor elétrico, tá? Como é que era a tarefa lá da aula passada, tá? Aqui eu mostrei as fórmulas, tá? Que a ANEEL, né, nas suas resoluções aí, essas fórmulas aqui, tá? Não é, são criadas aí do nada. A concessionária aí de energia, ela segue essas fórmulas porque a Agência Nacional de Energia Elétrica tem os chamados procedimentos, né? Os procedimentos de rede, tem a parte lá de segurança, tem a parte de eficiência, tá? E tem a parte de faturamento. Essas fórmulas aqui representam, né, a parte de faturamento, a parte de monetização, tá? Da energia, né? E aqui até a gente fez até na mão aqui essa essa conta aqui, porque assim o objetivo aqui, né, é você fazer esse cálculo aqui das 24 horas aqui na mão, tá? Deixa eu até apagar esse segundo aqui. Esse segundo, se eu não me engano, é da segunda hora aqui, ó. Mas eu vou utilizar os dados, o que estão respondidos aqui, para fazer o segundo, tá? Vou criar um espaço aqui, porque aí eu vou replicar as fórmulas aqui, e daí a gente revisa da aula passada e agora a atividade um era o quê? Era você aplicando essas fórmulas aqui utilizando os dados do analisador de energia. Lembra que eu falei que o profissional lá, o engenheiro, né? Geralmente o engenheiro, tá? Mas o eletrotécnico pode fazer, né? Desde que a potência aí, né? Não seja acima de 800 kVA, tá? Tem a resolução se eu não me engano, ela tá. Deixa eu só achar aqui a. Se eu não me engano, está aqui instalação predial. Aqui, ó. Relembrando aqui, ó, essa é a resolução 74, tá? Que fala sobre as atribuições, né, do que o eletrotécnico, né, frente ao Conselho Federal dos Técnicos, ele tem o direito, né, de exercer na sua profissão, tá? Aqui fala várias coisas, ó, o artigo 1, ó, conduzir, dirigir, executar trabalhos dentro da especialidade da eletrotécnica, tá? E tem um item aqui, ó, inclusive, ó, na área de biogás, ó, hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, que no Brasil praticamente, né, não tem, tem o quê? Ali, Caldas Novas, mas aí
ele não é tão efetivo assim. Olha, ó, biomassa, maré motriz, hidrogênio, né? O hidrogênio verde que o pessoal fala tanto aí, ó. Térmica, né? Que é termoelétrica aí, as termoelétricas em geral, das termoelétricas nucleares até, deixa eu ver, a térmica do sol, queima de carvão ou combustível fóssil. E não falou aqui de nuclear, não. Então, nuclear só o engenheiro eletricista pode, bem como outras fontes de energia ainda não catalogadas, tá? Ah, porque vai que surge uma aí, já que é um técnico da elétrica, ele pode. Ah, aí, ó. Interessante. Então, ele pode projetar, pode instalar. Aqui no final, ó, no artigo 5 aqui, é o que responde a pergunta de todo o eletrotécnico aqui, ó. Aqui, ó, os técnicos em eletrotécnica para as prerrogativas, deixa eu marcar aqui, para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas nessa resolução aqui, tá? Podem projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia até 800 kVA. Então, desde que essa empresa aqui seja até 800 kVA, por exemplo, um transformador apenas de 800 kVA, ou sei lá, um de 500 e um de 300, que aí vai dar, né, o 500 mais 300 vai dar 800. Aqui, nesse caso aqui do Moinhos Tambari, a potência aqui é de 3.000 kVA, ou seja, já excedeu. Aí nesse caso aqui, né, o projeto ele só pode ser feito pelo engenheiro eletricista, para esse caso aqui, tá? Provavelmente, né, esse 3.000 kVA, ele não é apenas de um transformador, igual eu comentei com vocês, né? Geralmente você divide em vários transformadores, principalmente, igual lá na organização Jaime Câmara, tem um transformador, né, que basicamente é a parte administrativa, um de 500, os outros dois de 500, né, ou seja, dá 1.500 lá, na transmissora que fica ali no Bueno, é para os transmissores de TV, né, digital, né, digital, para pegar o sinal lá do satélite, e esses ficam ainda interligados com o grupo motor gerador, tá? E o no break, que não pode, né, ficar sem energia aí. Então, um transformador, ele não fica no no-break porque a parte administrativa ali, e aí, assim, administrativa é importante, tá? Mas a parte ali de produção né, eles poderiam até colocar em tudo, né? Mas optou, né, por colocar apenas na parte essencial, que é o que a maioria das empresas fazem, tá? Então, isso é um adendo importante aqui, ó, até 800. Nesse caso aqui, ele extrapola os 800 kVA, né, que é 3.000. Então, só o engenheiro eletricista que pode fazer essa instalação, fazer esse projeto, tá? Ele pode, é assim, eu quero que fique bem claro para você que o eletrotécnico, ele pode, né, até ser lá um chefe de equipe, ele pode ajudar na instalação, eu conheço muitos que trabalham, são eletrotécnicos na parte de manutenção, o eletrotécnico na parte de projeto, né? Mas ele não pode ser o responsável técnico, tá? Aí lembra que eu falei que o eletrotécnico, né? Você e futuro eletrotécnico, quando você emite um documento, por exemplo, vamos supor que esse projeto aqui fosse de 800 kVA. Então você ia fazer um projeto de uma subestação de 800 kVA, e inclusive você poderia ser o responsável técnico, né? Você emitir a, a TRT, né? O termo de registro, de responsabilidade técnica, né? Você ia emitir uma TRT, entrar lá no seu site, no seu login lá no Conselho dos Técnicos e emitir esse documento aí, tá? Agora, no caso, como extrapola a carga que o eletrotécnico pode assinar, então
O eletrotécnico pode até trabalhar na instalação, pode até trabalhar ajudando lá a elaborar o projeto, mas ser o responsável técnico, ou seja, ele emitir a TRT dele para esse tipo de carga, ele não pode, que ela extrapola os 800, tá? Então, o engenheiro vai assinar, por exemplo, e o técnico, né, ele pode trabalhar lá na instalação e tal, mas ser o responsável técnico, essa é a questão aqui dessa resolução aqui, né, a resolução 074, tá? Do Conselho Federal dos Técnicos, só para vocês entenderem. Eu esqueci de fazer esse adendo aí na aula passada, tá? Então, na aula passada, o que que você tinha que fazer? Você vai fazer o cálculo, né, das 24 horas, inclusive tem três exemplos, não, na verdade são dois exemplos aqui, tá? Dois exemplos em que você utiliza, até ele grifa aqui, ó, o horário de ponta, né? É o horário, assim, eu comentei na aula passada, né? É o horário em que a potência ela tem um valor de quilowatt-hora diferente. Por exemplo, no horário fora de ponta, né? Esse que é o valor do quilowatt-hora, ó. Ele dá praticamente quase 5 centavos aqui, ó, 0,047. É quase 5, se eu for aproximar, né? Se eu for utilizar a regra da aproximação, dá 5 centavos, tá? Agora, tá vendo aqui, ó? Período fora de ponta, né? Ou seja, da 0 hora até às 18, né? Depois das 21 até a 24ª hora, né? Que aí seria a 0 hora, né? Agora, no horário de ponta, em vez de você multiplicar por quase 5 centavos, né? 0,04722, né? Você, ela tem um valor geralmente maior, tá? O valor é de 0,074, que dá aproximadamente 7 centavos, ou seja, ela sobe 3 centavos a mais aqui na tarifa. Essas outras casas decimais aqui são relacionadas aí a impostos, tá? Então, aí por isso que no período na ponta, ou seja, lembra que eu falei na aula passada, o período na ponta é o período em que o quilowatt-hora ele tem um valor elevado, né? Por isso que ele de quase 5 centavos, né, ele passa a 7 centavos aí, né? Ou seja, ele, se a gente fosse truncar aqui, vamos supor que é 4 centavos só, né? Truncando aqui esse valor, né? Ou seja, de 4 centavos ele aumentou 3 aí, né? 3 centavos. Aí você pensa, ah, é pouca coisa, não. Tanto é, isso aqui é só simbólico, tá? Geralmente na realidade, na prática, é maior. Aí por isso que a técnica nesse horário aqui, ó, no período de ponta, é geralmente o grupo motor gerador ele é ligado, né, um pouco antes aí das 18 horas, tá? E aí a chave de transferência, o quadro de transferência automática, ele liga o, o GMG, tá? Depois ele faz o paralelismo e daí ele joga, né? Obviamente tem o no break lá, né? Aí o grupo motor gerador, ele vai ficar funcionando até finalizar, né, às 9 horas da noite, né, a 21ª hora aí. Depois disso, ele volta à tarifa anterior, que é a de 4 centavos aqui, tá? Aí tem as tarifas verde, tarifa hora sazonal, né, tarifa branca, tarifa verde amarela, tarifa azul, né? Com outras particularidades aí, né, de cobrança aí. Geralmente a indústria funciona assim, tá? E daí, para você completar a primeira atividade, você tinha que usar a folha de tarefa da segunda. Por quê, professor? Porque
Essa daqui é a folha da segunda. Por que que eu insisti para vocês pegarem a folha da segunda atividade? Porque basicamente vocês estão vendo aqui, ó, que ela calcula a mesma coisa da primeira. A primeira você vai calcular na mão aqui, ó, igual o exemplo aqui, ó. Deu o, o fator de potência, ele é 0,45, tá? O quilowatt-hora foi de 380, tá? 380 quilowatt-hora, tá? Eu não, foi de 300, desculpa, né? De 300 aqui, da primeira hora, tá? E saiu, como ele não, esse fator de potência ele não está corrigido, ó, ele está 0,45. Lembra que eu falei? É o valor, a demanda, né? É aquele contrato. Eu citei ele lá na última UC do módulo 2, né? Lembra que eu falei que tem um contrato de demanda? Esse contrato de demanda, ele geralmente tem um valor fixo, tá? Aí eu chutei, né, R$ 10.000, né? Ou seja, se nas 24 horas do dia, deixa eu ver quantos dias, nos 22 dias de faturamento, né, do mês aí, então a carga horária é de segunda a sexta, né, para dar os 22 dias aí, né? Então, nesses 22 dias, se você fizer a correção do fator de potência, né? É porque assim, lembra que eu falei que tem motores que tem um fator de potência baixo, é porque não é, eles não são, né, os de boa qualidade geralmente são mais caros, né? Então, lá naquela plaquinha dele, mostra o fator de potência natural dele, tá? Então, bons motores, eles chegam próximo aí de 0,92, alguns até 0,92 aí, tá? Então, aí lembra que eu falei que a energia magnetizante, ela tem que ser drenada, né? Porque justamente é o processo de correção do fator de potência, né? Que ele visa o quê? Visa diminuir a energia reativa, a energia magnetizante que é consumida aí na injeção de campo eletromagnético para gerar o torque lá do motor, tá? Ele diminui essa energia reativa e aí faz com que da energia total ele consoma praticamente, né, por exemplo, ali 0,92 ali, ele consome, entre aspas, aí, não é exatamente, mas eu poderia dizer isso. Ele consome 92% dessa energia aí, né? Ou seja, só utilizando 8% para gerar a energia magnética, né? Que inclusive é injetada nos barramentos, gerando o efeito Joule, tá? Então a ANEEL, né, ela fixou em 0,92. Por isso que onde é 0,92 aqui, ó, no caso da sétima hora aqui, ó, ela é 0,93, é melhor ainda, ó, dá um valor negativo. Aí ele fala que, ó, valores negativos não são considerados na soma final, porque senão ele vai subtrair, né? Então, onde é negativo, geralmente você zera, tá? Aí você pode pôr até um algoritmo lá, geralmente os programas têm esse algoritmo, tá? Quando dá negativo, você zera aqui, porque senão ele ia subtrair o valor, tá? E quando ele, por exemplo, dá 0,92, aí vai dar um número dividido por ele mesmo, né? 0,92, 0,92 vai dar 1. 1 menos 1, 0. Aí esse zero vai anular a conta inteira, ou seja, em vez dela dar negativo, ela vai dar nulo, vai dar zero. Ou seja, ele corrigiu o fator de potência, então ele não vai ter que pagar essa tarifa a mais, tá? Então, se ele continuar nessa mesma pegada, não corrigindo o fator de potência nesses horários aqui característicos, nesses que estão sendo mostrados aqui, né? Ele vai pagar o valor fixo do contrato de demanda, né? Que ele é fixo, não muda, tá? Ele só muda se depois de um ano, durante o primeiro ano eu estou utilizando, né? A empresa
ela está no início e tal, não está tão consolidada no mercado, eu vou utilizar 60% aí da produção. Então, você fecha um contrato de demanda para usar 60% da sua carga instalada, e você tem que cumprir isso, porque se você, por algum motivo, teve um dia lá que você utilizou, sei lá, 70%, ou seja, você ultrapassou os 10%, você vai pagar uma tarifa, uma multa, chama tarifa de ultrapassagem. Por isso que quando, vamos supor, teve um dia lá que eu precisei fazer uma produção maior, ou seja, vou precisar, né, usar mais que 60% aí da minha demanda. Como é que eu soluciono isso? Eu pego, utilizo o QTA, né, o quadro de transferência automática, para transferir tudo para o grupo motor gerador, porque no grupo motor gerador eu posso, né, se o projetista fez de maneira correta, né, ele suporta todos os 100% da carga. Então, ele joga para o grupo motor gerador, utiliza aquele a mais que está fora do contrato de demanda, utilizou, finalizou, então o QTA vai voltar à carga de 60%. Se você precisar, durante esse período de um ano aí, né, que você fez o contrato de demanda, se comprometendo a só utilizar 60% da sua carga, a solução é usar o grupo motor gerador na porcentagem desejada. Finalizou a tarefa, né? Tira o grupo motor gerador da jogada e joga de novo, mas lembrando que você tem que deixar a carga lá em 60%, né? Não é à toa que tem empresa que cuida só dessa questão de energia aí, né? Para outras empresas maiores. No caso aí, ela é a organização Jaime Câmara. Então, só para, né, relembrar aqui, ó, você poderia, ó, vou refazer aqui, ó. Por que que você tem que utilizar o essa tabela aqui? Porque essa tabela, o equipamento lá, o analisador de energia, ele vai registrar, né, por exemplo, os fatores de potência nas horas aqui em que ele está instalado. Geralmente você deixa instalado lá um dia. E aí, aquele comportamento, ele vai fazer análise, né, se tem harmônico, se está sendo feita a correção do fator de potência de forma adequada, né, para você poder gerar uma solução. Então, aqui, ó, eu vou repetir aqui, ó, você, vou repetir essa fórmula aqui, ó. Agora, para a segunda hora aqui, ó, vou até deixar grifado aqui, ó, é, o fator de potência ainda continuou sendo 0,45, né? Só que a quantidade de quilowatt-hora aí consumida aí não foi de 300, foi de 380, tá? Então vai dar um valor diferente aqui, né? Fazendo essa conta aqui, ó. Isso aqui eu estou só voltando um pouquinho da atividade passada para a gente entrar já de cara, né, nessa atividade de hoje, que basicamente é o mesmo cálculo, tá? Só que aí você tem a opção de automatizar aqui. E aconselho fortemente você fazer isso, tá? Então vamos lá, ó. Deixar assim, ó, para ficar registrado aqui, né? Então, o que você registrou na primeira atividade aqui, né? Então você colocaria, ó, só relembrando aqui, né? No primeiro aqui, ó, deu 600, né? O, isso, tá, 613 quilowatt, né? Que é o primeiro cálculo. E o consumo, ó, aplicando a fórmula aqui, ó, com o fator de potência que foi registrado, eu vou até aqui colorir, tá? Essa parte aqui, deixar numa cor diferente, que essa marcação fica até mais interessante pra gente aqui, ó. Aí aqui, ó, fez a conta, deu R$ 14,80. Então quer dizer que, além dos R$ 10.000, que é o pacote, né, do contrato de demanda, você
vai pagar mais R$ 14. E só para essa primeira hora, porque essa primeira hora não foi feita a correção de fator de potência. Inclusive, ó, foi consumido mais aqui, ó, na segunda hora, né? Foi consumido mais, ó, foi consumido 380. Inclusive, eu posso até é, destacar aqui, ó, vou destacar com uma cor diferente, que esse é o dado que você tem que extrair aqui, tá? Ó, é o dado que você vai extrair para cada hora, na hora que você está fazendo a conta aqui na mão, né? Então, ó, é os 380 kWh foi, né, que foi consumido, vezes o 0,92, que é o da fórmula, né, que é o fator de potência que a ANEEL recomenda, dividido, né, eu posso colocar tudo no denominador, que é a mesma coisa aqui, tá? Dividido por 0,45, que foi o registrado, tá? Então, ó, o que vai ser colhido do analisador de energia? O que que o analisador de energia colhe? Vou também deixar nessa mesma cor aqui, ó, para você saber que essa cor laranjada aqui é o que é os dados que você vai retirar, tá? Retirar do analisador de energia aqui, ó. Então, dando um enter aqui, né? Deu 700. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui. Ó, 700. Se eu fosse usar a regra da aproximação aqui, 777. Para não pôr nenhuma vírgula, tá? 777 quilowatts aqui. Agora o segundo aqui, ó. Isso que eu dei espaços aqui na fórmula, tá? Então aqui, ó, não esquece aqui, ó, é 380, né? O fator de potência na segunda hora continua sendo 0,45, tá? E esse daqui, ó, é o valor do quilowatt-hora para o consumo fora de ponta, tá? Então, o valor quilowatt-hora, esse daqui, ó, o fora de ponta, por quilowatt-hora, então, esse valor aqui, ó, ele vai ser, ó, até, ó, isso aqui é o período na ponta, ó. Vou até usar uma cor interessante aqui. Ó, vou utilizar esse cinza aqui mais escurinho. Esse daqui, ó, é na ponta. Então, a ponta, né, o período. Eu gosto de chamar esse na ponta aqui, ó, de pico. Lembra a historinha? Então, aqui, ó, você vai utilizar esse quilowatt-hora aqui, ó, na ponta. O restante aqui, ó, o que está em branco, até pôr uma corzinha diferente aqui, ó. Ó, vou deixar na ponta aqui, ó.
Tá, né? E aqui, ó, fora, ponta. Só para vocês não esquecerem, ó. Você pode até ir fazendo assim, ó. Então, ó, 380, né? Eu tô no período fora de ponta, então tá certo. Eu vou utilizar esse valor aqui mesmo, tá? Então, fazendo aqui a equação aqui, então é 380 vezes, vou fechar no parêntese aqui, ó. Então, 0,92. O fator de potência foi registrado, que foi 0,45, tá? Que é péssimo, é ruim. Tudo isso está dentro aqui, ó, menos um. Eu poderia até ter colocado no início aqui, ó, junto com 380, ó, e vezes 0,04722. Essas outras casas aqui são os encargos sociais, tá? Impostos. Ó, e deu R$ 18,74 aí, ó. Tá vendo? Ó? Por que que ele não corrigiu o fator de potência? Continuou no 0,45, mas o valor aumentou da tarifa. Por quê? Porque ele consumiu mais energia. No primeiro momento, ele consumiu 300 kWh, tá? E já no segunda hora aqui, né, apesar dele ter continuado com a não correção do fator de potência né, o FP deu 0,45, mas ele consumiu mais energia. Se consumiu mais energia, ele vai pagar mais, né? Então lembra, esses valores vão sendo somados, tá? Vão sendo somados ao valor do contrato de demanda que você lavrou, né? Que eu chutei um valor fictício aqui, que são os R$ 10.000 que eu falei, né? Então, 777 quilowatt, aí deu R$ 18,74. Então, a segunda atividade, você pode fazer simplesmente igual eu estou fazendo aqui, né? Por isso que eu voltei nesse cálculo lá da primeira atividade, para você ver, né? Eu até mostrei os pontos de interesse que o analisador de energia coletou, né, durante as 24 horas aí, em que você deve utilizar aqui na fórmula, tá? Você pode ir por esse caminho, tá? Fazendo a conta aqui, né? Fazendo a conta aqui na mão e registrando os valores e depois fazer o somatório, beleza? Mas você pode também ir por outro caminho, que eu aconselho, né? Até mesmo para vocês ter uma habilidade a mais aí, né? O seu portfólio aí de conhecimento, é você fazer automatização, ó. Eu peguei e fiz automatização dessa, e geralmente aqui a folha do analisador de energia, ela estaria, né, incompleta se ela viesse só com essas informações aqui, né? Ela foi convenientemente retirada aqui da planilha para forçar você a estudar, né, e aprender esse conceito, tá? Então, aí tá vendo aqui, ó, foi a segunda conta que a gente fez, ó. Aí o que que eu fiz aqui para, né, como se diz, para otimizar aqui. Aqui continua, ó, sendo os dados que foram colhidos aqui, né? Vou até utilizar a mesma identidade visual aqui, né? Aquele laranja, né?
são os pontos de interesse aqui, ó. E aqui, ó, vocês estão vendo que eu utilizei, que eu joguei na fórmula lá, ó. Eu joguei a fórmula aqui, ó, tá vendo? Ó, eu fui tirando da coluna F aqui, né? Utilizei o B, né? A potência registrada aqui, né? O, na verdade, a potência e a quantidade de quilowatt-horas, eles se assemelham aqui, né? Então, quantidade, né, a quantidade registrada aqui, né, de potência, o 0,92 que é o da forma, da primeira forma, né, e o fator de potência registrado que está na coluna F aqui, ó. Aí, por isso que, aí, você está vendo aqui, ó, foi feito o cálculo, né, e o cálculo saiu aqui, ó, saiu registrado aqui nessa coluna. Agora, para a segunda, eu utilizei a mesma forma, só que utilizando o Excel. Ó. Tá vendo que até a multiplicação, eu coloquei elas uma na frente da outra aqui, porque independe, né? Que a gente teria que. Lembra lá da regra da matemática? A gente faz o que está dentro do parêntese primeiro, depois que a gente resolveu o que está dentro do parêntese, a gente faz os outros que estão multiplicando, né? O resultado do que está dentro do parêntese. Por isso que na fórmula aqui para simplificar, ó, eu utilizei, ó, aí peguei os dados B9, né? K7, né? Que é o fator de potência. Ah, não, K7 foi mal. K7 aqui, ó, no caso, é o consumo. Aí eu coloquei essas células aqui, ó. Tarifa de consumo fora de ponta, né? Então, o K7 é no período fora de ponta, né? Que é igual eu registrei aqui, né? Deixei até destacado aqui, ó. O período na ponta é onde está de amarelo aqui. Então, quando ele chega na ponta aqui, ó, em vez dele escolher o K7, ele vai escolher a célula K9, né? Que tá o valor fixado aí, né? Que é de 7 centavos aí, aproximadamente, tá? Então, você pode fazendo esse somatório aqui, ó. Inclusive, na fórmula final aqui, ó, eu registrei a soma aqui, ó, do J7 até o J30, tá? E aí, basicamente, eu cometi um erro aqui, tá? Ó, eu teria que colocar esses valores de zero aqui, ó. Vou até corrigir agora, antes que seja. Ó, aqui, como eu sei que vai dar zero ou número negativo, né? Onde dá zero, até que não vai influenciar, não, tá? Eu, eu posso até aqui mudar. Aqui, ó. Como eu sei que eu poderia colocar uma estrutura condicional, ó. Se zero, se o valor der igual a zero ou um valor negativo, ele vai considerar como zero aqui, ó. Então ele não vai dar o 185, não, vai dar os R$ 185. Eu vou até ajustar essa fórmula depois, tá? Pessoal, espera só um pouquinho aqui, tá? Antes que eu esqueça aqui, ó. Antes que eu me esqueça aqui, tá, galera?
Só um minutinho aqui, galera. Quase que eu esqueço aqui, galera. Ainda bem que o professor me lembrou aqui. Perdão, galera, já que eu concluo aqui. Já que eu concluo aqui, galera. Ah, sim, agora concluiu. É porque o sistema dá uma travada aqui. Vamos rematar aqui. Então, galera, deixa eu voltar aqui só para a gente concluir aqui o raciocínio. Então, aqui, ó, se eu pegar o valor total aqui, ó, aqui eu deveria ter colocado um condicional aqui, ó. Se o valor der negativo ou zero, isso com certeza o algoritmo lá do analisador de energia tem, né? Então, ó, é porque aqui eu somei o ó, aí do J7, né? Que é o primeiro registro aqui. Nesses períodos onde teve a correção do fator de potência, inclusive nesses tempos aqui, ó, deu até maior, né? O 0,93, por isso que deu negativo aqui, né? Então, se eu pegar o valor total, 185,63 menos, eu vou pegar aqui, ó, menos, ele subtraiu, né? Que vocês estão entendendo, né? Ele soma tudo, aí quando soma com o número negativo, na verdade ele subtrai, né? Ah, então eu tenho que, como ele retirou, vou ter que somar, é verdade. Eu vou, eu vou corrigir aqui esse algoritmo. Então, como ele retirou, eu tenho que voltar esses valores, né? Então, 0,269, eu vou colocar a mesma quantidade de casas aqui, ó, 0,1 mais 0,3 né, que dá 3 centavos aqui, né? Eu vou pôr todas as casas aí depois da vírgula para você ver o quão exato esse valor precisa, mais 5 centavos aqui, né? 0,57742. Então, ó, é, você tem que pôr estrutura condicional aqui, porque senão ele vai subtrair desse valor aqui. Então, ele subtraiu 2 centavos aqui, 3 centavos aqui desse outro e mais 5, né? Então, 8, 9, praticamente 10 centavos aqui, ó. Então, ó, 186, né? Praticamente foi 10 centavos aqui, ó. R$ 186,74 aí, né? Então, ah, não, então ele... Ah, não, não, tá certo. Não, 185,73. É, ele deveria ter dado isso. Deixa eu ver se eu... Aqui, visualização. É, isso mesmo.
Então teria que, eu errei alguma coisa aqui, ó, teria que ter dado mais 10 centavos, ou seja, R$ 185,73, né? Não 186. Eu devo ter colocado 1, alguma coisa aqui, ó. Então aqui, ó, você tem que fazer um teste lógico para que se der zero ou der número negativo, não, você pode fazer só se der zero. Que se der zero, você concorda que no somatório vai continuar o mesmo valor, né? Então você põe a estrutura condicional se negativo, né? Se valor negativo, considerar zero. Isso mesmo. Eu vou corrigir aqui essa análise que eu fiz aqui, tá? Ah, pessoal, mas é pouco centavo, mas assim, você tem que, principalmente a concessionária de energia, ela tem que fazer tudo às claras aí, tá, pessoal? Porque senão, né, se alguém que gosta de fazer conta detecta isso, um advogado aí, por exemplo, né, ele pode acabar, né, pode tranquilamente, meter um processo aí e ganhar, né, lá da concessionária. Por isso que a concessionária tem que usar os algoritmos, né, e fazer as considerações corretas, tá? Então, basicamente, a segunda tarefa é igual à primeira, só que aí você vai aplicar o cálculo, né? Você pode automatizar ou muitos alunos pegam o que ele registrou aqui e simplesmente coloca aqui, ó. Poderia ter feito isso, ó, o 777 aqui, né? O 18 poderia ter feito isso tranquilamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí, próxima aula, a gente faz a análise da última atividade, beleza? Ficam com Deus, tá? E até a próxima web aula. Parar aqui a gravação, amanhã vai estar disponível para vocês.